nós nos acostumamos em ser evangélicos e andamos como aqueles que já sabem o que vai acontecer e deixamos de ser ousados, deixamos de manifestar o espírito de ousadia diante de quadros que se apresentam diante de nós. E se nós não tivermos cuidado, o diabo nos coloca num lugar de vitimismo. E ele é perito em trazer à sua lembrança coisas que você falhou, que você errou, ou que alguém falou a seu respeito, como se aquilo fosse mais real do que o que o seu pai diz a seu respeito. Sabe, tem horas que você tem que se indignar, dizer basta. Eu não nasci para ser vítima de situação nenhuma, nem de ninguém. Eu nasci para reinar. Eu nasci para triunfar. Eu nasci para mudar cenários. Eu nasci para mudar condições e tirar os nossos olhos de outras fontes que não sejam o Senhor. Nós não podemos nos desconectar dessa fonte. E quando nós nos deparamos diante de alguns desafios, onde sempre haverá em você uma escolha a fazer. Ou você vai chorar, ou você vai aceitar e concordar com aquela situação, ou você vai mudar, mas a mudança começa de dentro para fora. Porque se você esperar ver alguma coisa ou sentir para mudar, vai não. É por isso que nós somos chamados para viver pela fé, para ser ativados e inspirados pelo Espírito da fé. Hoje, no reino que nós pertencemos, nosso comportamento é diferenciado. Não pode ser mais como antigamente. Hoje, diante do conhecimento e da revelação que a palavra tem trazido para nós, Deus espera uma atitude de maturidade da nossa parte, de não tolerar o que Ele não tolera, de não se amoldar às circunstâncias achando que é normal, mas de se indignar e dizer aqui não. Sabe, queridos, está na hora de você dar uma de doido para quem não anda na fé, né? Porque para quem não está em fé, você é doido. Nós somos. Porque você vai começar a declarar para a terra que você pisa que a bênção do Senhor está nela, e ela vai frutificar, e ela vai cumprir o propósito. Está na hora de você olhar para as suas plantas e declarar, liberar a palavra sobre elas, vida, e dizer o propósito para o qual elas nasceram, porque elas nasceram para frutificar e gerar muitos frutos. Porque a bênção que está em nós é para abençoar aonde nós chegarmos. E a começa na nossa casa. Está entendendo? Porque a bênção está em mim, a bênção está em você. A bênção para ser fecundo, multiplicar, dar crescimento. Todas as vezes que o Senhor criou algo, Ele criou para cumprir o propósito. Ele não criou plantas para serem frutíferas, mas Ele criou para ela ser frutífera. Ele não criou a terra para ela não produzir. Então, aonde você está tem que ser o melhor lugar, porque a bênção do Senhor está em você para mudar aquele cenário. E você precisa declarar sobre a sua casa, sobre a sua terra, sobre as suas plantas, sobre os seus animais. A bênção do Senhor, ela habita na sua casa. Portanto, toda maldição é ilegal, toda escassez é ilegal, toda doença é ilegal, toda confusão é ilegal. Porque somos nós que manifestamos a presença do El Shaddai, mais do que suficiente quando a palavra permanece em nós, na nossa boca.
nosso coração, ocupando o nosso pensamento. Porque se nós não vigiarmos, queridos, nós vamos estar pensando nos pensamentos que o diabo tem lançado. E é interessante que é muito sutil. Ele se aproveita da situação ou da pressão, do momento que você está vivenciando, para lhe dar ideias, para lhe influenciar com pensamentos. E se você não for atento, daqui a pouco você está meditando com ele, concordando com ele. Porque começa a pensar, no lugar de pensar e ver um final glorioso, você triunfando sobre aquela situação, começa a pensar no que vai acontecer, num quadro de destruição. Estou entendendo? O diabo sempre vai nos levar a duvidar da palavra, a declarar o contrário do que a palavra diz. E começa nos pensamentos. É por isso que a palavra, ela nos exorta a renovar a nossa alma, o nosso entendimento. Porque tudo começa pelos pensamentos. E aquilo que ocupa o nosso pensamento, se ele permanecer lá, você vai falar o que você está pensando, desceu para o coração, daqui a pouco está agindo e se comportando de acordo com o que pensou. Tudo começa aqui. É por isso que nós é que somos responsáveis de estar salvando a nossa mente e se ocupando com os pensamentos da palavra, com os pensamentos de Deus. Porque a palavra é Ele falando conosco, é Ele nos instruindo, é Ele nos sinalizando. E quando você está tão conectados e comprometido a renovar o seu entendimento com a palavra, todas as vezes que você se deparar com um desafio, uma palavra vai saltar de dentro de você para mudar aquela situação. Porque o poder de vida está na palavra. Digo, o poder de vida está na palavra. Eu sei que hoje nós estamos num culto de oração. E nós entendemos que o fundamento da nossa vida cristã, da nossa vida como filho de Deus, está sobre a palavra. Até para você ser bem sucedido na sua comunhão, na sua vida de oração, você precisa estar fundamentado na palavra. Você precisa concordar com o que seu pai diz. E para você concordar com o que o seu pai diz, você precisa conhecê-lo. E é a palavra dele quem revela para nós a vontade dele. Como ele pensa, como ele age, como ele faz. Para que a gente possa pensar, agir e fazer como ele. Assim como Jesus. Estão entendendo? Influenciados pela presença. Então, assim como é vital para um pássaro a asa direita e a asa esquerda, porque sem uma das asas ele não voa, é vital para a vida de um filho de Deus desenvolver uma vida de oração, desenvolver uma vida na palavra para conhecer o Pai. Quando nós começamos a conhecer o Pai, nós começamos a conhecer a nós mesmos e entender os planos que Ele tem para nós e o que nós representamos para Ele. E que projeto foi esse quando Ele nos criou? Porque não foi você que escolheu vir para cá, foi Ele que te escolheu. E Ele não te escolheu para viver uma vida mediana. Ele te escolheu para representá-lo. É tanto que até Jesus se manifestar e mudar essa condição que estava na natureza do homem, Deus manteve a sua palavra. Deus foi preparando um caminho. Deus foi declarando aquilo que iria acontecer no futuro. Por quê? Porque aquela palavra que estava escrita em pedras, Ele não queria que permanecesse nas pedras, mas Ele queria que a palavra dele estivesse habitando dentro de nós. E hoje nós temos a palavra, o Espírito em nós, porque foi ela que nos gerou e foi ela que nos deu uma nova natureza. E por causa dessa natureza que nós temos, que veio de Deus, que veio através do novo nascimento, que nasceu pelo poder da semente incorruptível que é a palavra, queridos, queridas,
nós vamos fazer da palavra o nosso maior prazer. Não será algo forçado, não será algo que você tem que fazer, não, você vai fazer porque você ama o Senhor, porque você é grato pela vida que você tem. E fica tão mais fácil você desenvolver um relacionamento e uma vida de oração com Ele, que os pedidos serão tão pequenos diante da gratidão, que antes mesmo de você abrir a boca, muitas vezes para pedir algo que você deseja, já vai chegar na sua mão. Porque Ele é aquele que perscruta. Ele sabe o que você deseja, Ele sabe os seus pensamentos, Ele sabe tudo a nosso respeito. E eu estava meditando, vou até falar sobre outra coisa, né? Mas sobre algumas instruções do apóstolo Paulo, que era um imitador de Cristo. E eu estava meditando sobre a questão de você entregar ao Senhor aquilo que você não consegue resolver. Muitas vezes nós pegamos uma situação e um problema, e nós ficamos meditando nele, nós ficamos sendo influenciados por ele, ocupando os nossos pensamentos com ele, quando nós não podemos resolver. Está se cansando, está se frustrando, está deixando o diabo roubar a paz e roubar a alegria através daquela situação, quando nós precisamos ser rápidos para discernir e lançar sobre o Senhor. O apóstolo Paulo, mesmo estando em um ambiente que não era um ambiente favorável para ele se alegrar, porque ele estava na prisão por amor ao Senhor, por ser testemunha de Cristo e da palavra, ele estava experimentando do poder da alegria dentro de uma prisão. E aquilo que era real para ele, aquela consciência que ele tinha, que não era o lugar que iria ditar, que não era a condição, a circunstância em que ele se encontrava, que iria ditar a alegria dele, queria influenciar ele nas emoções, no comportamento, nos sentimentos. Estão entendendo? Que iriam mudar sua linguagem. Ele entendia a que reino ele pertencia, e que a alegria que ele tinha era a alegria do Senhor eterna, e que nada tinha poder de mudar e roubar dele essa alegria. É por isso que você vai ver ele se fortalecendo no Senhor e ele cumprindo o seu chamado dentro de uma prisão. Quantas cartas dele nós lemos e hoje somos edificados, porque a palavra, ela é espírito e vida, ela se renova todos os dias, ela não perde o seu valor, nem o seu poder. Quantas vezes eu e você estamos sendo ministrados por um homem que ele não estava num lugar confortável, ele estava numa prisão, mas aquilo não afetava ele. Tamanha era a intimidade que ele tinha com o Senhor, com a presença. Tamanha era a consciência que ele tinha de quem estava com ele e a quem ele pertencia. E nós vamos ver ele falando lá em Filipenses 4, no versículo 4, ele dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Quantas vezes? Não é só quando as coisas estão boas, não. A Lorena correu tanto que o carro chegou. Ela estava correndo e o carro já chegou. É só o começo, né, Lara? Ah, é coisa de louco para o homem natural, mas para o homem espiritual, mulher espiritual, ela está acessando e tomando posse de coisas no reino do Espírito que já lhe pertence. Diga: eu sou herdeira do Pai e co-herdeira com Cristo de todas as coisas. Ei, tudo aquilo que é do Pai pertence a você hoje. O que é um carro para Ele? O que é uma casa? O que é dinheiro para Ele? Se Ele mandou Pedro ir lá na boca do peixe tirar moeda de ouro para pagar um imposto, o que ele não pode fazer? Por que
que a gente quer entender Deus com a nossa mente? Com o nosso natural, com a nossa lógica. Ele não trabalha assim. A especialidade dele é fazer milagres. E a nossa parte é crer. É a mais fácil. E por que a gente sai da posição? Para receber. Porque tudo nos foi dado pela graça. Não é porque merecemos, ou não é porque fazemos alguma coisa para merecer pelas obras, mas é porque Jesus fez por nós. Tudo que nós precisamos está em Jesus, e Jesus nos deu através da aliança que Ele fez comigo e com você. É por isso que nós precisamos não apenas ler a Bíblia, nós precisamos pegar essa palavra e pedir ao Espírito para nos trazer luz, entendimento e revelação acerca dessas verdades, para que ela seja uma realidade na minha vida e na sua, e não apenas uma informação na nossa mente, para que a gente venha desfrutar. Então a gente olha para aquele homem e ele está dizendo para a igreja de dentro da cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. É fácil correr num ambiente onde está todo mundo celebrando, né? Onde a palavra está sendo dita e você não se controla, e uns pulam, uns riem, outros correm. E dentro da prisão, sabe o que isso quer dizer? Dentro daquela situação que muitas vezes você se encontra no seu dia a dia, onde você está sendo pressionado por todos os lados a negar sua fé, a concordar com o diabo naquela situação e achar que nada está acontecendo. Deixa eu te falar, só parece. Você não vive e você não se move pelas circunstâncias, não. Você permanece firme no que o Senhor tem dito para você através da sua palavra. Então por isso você se alegra independente de. Porque você passa pelas circunstâncias, você não fica nela. É ela que tem que passar, é ela que tem que ir embora, mas você sempre vai triunfar. Eu e você. É por isso que Jesus disse: se permanecerdes nas minhas palavras. Se você permanecer em mim, se você permanecer nas minhas palavras, se você permanecer na posição que eu conquistei para você, você vai pedir o que você quiser e será feito. Meu Deus. Qual é a indicação? É permanecer naquilo que Ele te deu. É permanecer naquilo que é seu por direito como filho, como herdeiro. Mas se a nossa mente não estiver sendo renovada todos os dias, ela vai nos atrapalhar de desfrutar daquilo que já nos foi dado pelo Espírito, daquilo que já nos foi dado por Cristo. Estão entendendo? Porque a nossa mente vai querer questionar, a nossa mente vai querer entender os processos, a nossa mente vai querer argumentar com o tempo. Mas uma mente renovada, ela vai estar ocupada com o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é o que a palavra diz. Diga: o que me define é o que o meu Pai diz ao meu respeito. Diga: a minha realidade está na palavra. Você não pode mudar o curso, procurar dar jeitinho para ajudar a Deus a você conseguir mais rápido aquilo que você quer. Não dê jeitinho não, porque jeitinho traz prejuízo. Jeitinho pode prolongar o tempo que poderia ser bem mais curto e abreviado para você desfrutar. E por causa do seu jeitinho tentando ajudar a Deus, vai prolongar aquilo que você já poderia estar desfrutando. Não dê jeitinho não. Deus não precisa da nossa ajuda para manifestar milagres dele, não. Ele só quer que a gente leve a sério o que Ele diz. Ele só quer que a gente considere, independente do cenário, considere a palavra dele como a nossa realidade, como a nossa verdade, ponto final. O apóstolo Paulo, ele diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação.
Hoje a gente vê muito filho de Deus dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo. Mas quando Paulo afirmou essa verdade, leia o contexto em que ele se encontrava. Ou na escassez, ou na abundância, ou sendo açoitado, ou pregando o evangelho, muitas vezes apedrejado, injustiçado, humilhado, surrado. Mas eu aprendi a me alegrar independente da situação. Eu aprendi a fonte do poder, que é me alegrar nele. Naquele que não muda, naquele que é perfeito, naquele que não falha, naquele que está comigo em todo tempo, naquele que eu posso contar. Aí ele disse: tudo posso. Por quê? Porque é nele, é ele que me fortalece. É ele que me faz triunfar independente da situação que eu me deparar. Mas na frente você vai ver ele dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre, diga sempre, me conduz em triunfo. Meu Deus, que verdade é essa? Será que é essa palavra que Deus ouve da nossa boca quando estamos debaixo de pressão? Ai, graças te dou. Graças te dou, porque em Cristo eu sempre triunfo. Graças te dou, porque circunstâncias não podem me paralisar, não podem me intimidar. Obrigado, Pai, porque circunstâncias estão me promovendo para um milagre que o Senhor tem para mim. Eu sei que já está chegando, eu já posso ver. Mas sabe que à medida que você vai meditando nessas verdades, a sua linguagem tem que estar mudando para estar cooperando com o que o Pai diz. E muitas vezes são vícios e modismo que a gente traz para o nosso dia a dia, que não corresponde com o que o Pai fala. Quer um exemplo? Eu não vejo a hora disso acontecer. Quantas pessoas eu já disse isso? Quantas pessoas já disse isso? Eu não vejo. Mas se você não vê, não vai ver mesmo, não. Se você que é para ver pela fé não está vendo, como é que vai se manifestar? São expressões que a gente nem presta atenção no que está declarando. E porque não está vendo o resultado, aí acha que tem algum problema com Deus ou com a palavra. Linguagens, vícios de linguagens. Eu estou morrendo de fome. Você não sabe o que é morrer de fome. Você pode estar com vontade, pode estar com vontade de comer, pode estar com fome, mas morrendo. Isso soa para Deus como mentira. Linguagens, vícios assim, que parecem ser algo tão normal, mas não é normal para nós que somos filhos. Nossa linguagem é outra. Quando nós olhamos diante de um quadro de escassez, a gente não vai ficar olhando para ele e falando: nossa, e agora? Como vai ser? Está faltando. O que eu vou dar para meus filhos? Não, você vai olhar e vai dizer: obrigado, Pai, porque tu és o meu pastor, nada me falta. Obrigado, eu já posso ver a provisão chegando. Eu já posso ver o Senhor, os anjos trabalhando em meu favor, a tua palavra trazendo para mim aquilo que eu preciso, todo suprimento, toda provisão, porque não é segundo o meu salário, não é segundo o meu esforço, não é segundo as minhas fontes naturais, mas é segundo as suas riquezas que eu sou suprida. Eu tenho acesso. Obrigado, Pai, eu recebo pela fé, porque pela graça já me foi dado. Olha, você cooperando e falando com Ele. E Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja equilibrado, seja constante em permanecer no que a palavra diz.
Não esteja um dia crendo e no outro dia não crendo. Não seja crente num dia e incrédulo no outro. Não esteja louvando em um dia e no outro murmurando. Não avança aquele que é inconstante, não constrói nada. Sabe o que é perseverança? Ausência de inconstância. Deus nos chamou para sermos perseverantes na sua palavra. Jesus não desistiu de nós, mesmo sabendo que ele ia ser crucificado, mesmo sabendo que a morte que ele ia passar não seria fácil, porque ele estava no corpo humano. Ele sentiu todas as dores por mim e por você, mas ele não desistiu até consumar, até o fim. Cuspiram nele, zombaram dele, deixaram ele lá nu, para ser envergonhado, escarnecido. Quando teve sede, deram foi vinagre a ele. E você não vai ver Jesus abrindo a boca para amaldiçoar ninguém. Jesus, sabe, pedindo o socorro de Deus para exercer ali a sua autoridade e mandar ver. Não. Sabe o que Jesus disse? Até nos últimos momentos da vida dele, Jesus continuou manifestando o amor do Pai, porque ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E às vezes eu e você sofremos uma afronta por conta de uma palavra que foi lá na nossa alma e bombardeou por causa de algo que deu errado. Aí a gente já está sentindo vítima, já está para baixo, deixando roubar a nossa alegria. Ei, que crente frouxo é você, que crente frouxo somos nós. Nós precisamos saber quem nós somos. Palavras não podem nos derrubar, porque nós precisamos permanecer como Jesus, firmes naquele que cremos, naquele que já venceu por nós. Amém? Todas as vezes que você for apertado, o que tem que sair é louvor, é gratidão. Porque você entende que você não está só. Porque você entende que o maior está com você. Porque você entende que o seu Pai não te abandona, não te desampara. E que com Ele você triunfa sempre. E Ele diz: perto está o Senhor. Ele não pode estar mais perto de nós do que Ele está. Aí Ele fecha: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, diga comigo, em tudo. Tudo que diz respeito à sua vida, todas as áreas da sua vida. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, quando a gente vai orar, quando a gente vai pedir alguma coisa ao Pai, e fazer Ele ser conhecido, lançando sobre Ele nossas ansiedades e preocupações, nós vamos fazer isso cheios de ações de graças, entendendo que com Ele já está resolvido. Nós não precisamos nos preocupar. Lá em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então a gente vai ver em Filipenses dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, ou seja, qual é a sua atitude? É não andar ansioso, mas fazer conhecido diante de Deus através das suas petições, pela oração e pela súplica, mas com ações de graças. Aí Pedro disse: como é que a gente deve fazer para não andar ansioso? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Digam: o meu Pai tem cuidado de mim. Sabe, quando enfrentamos situações difíceis, quando enfrentamos pressões, quando somos bombardeados na nossa alma, nos nossos sentimentos, nós não precisamos ficar preocupados, nem atormentados, nem nos desesperar como o mundo. Nós precisamos lançar sobre o Senhor e descansar, porque temos a convicção e o cuidado que Ele é um bom Pai, e em todo tempo Ele
palavra de Deus diz, desde a antiguidade, ainda não se viu e ainda não se ouviu acerca de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Tem que sair daqui, estar convicto aqui. Nós precisamos meditar nisso várias vezes. Não basta apenas ouvir ou ler uma vez só. Porque quando vir, se você colocar dentro e aquilo quiser lhe trazer preocupação e ansiedade, você pare. Obrigado porque você está cuidando de mim. Eu já entreguei ao Senhor, eu só te louvo porque eu sei que algo está acontecendo. Eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor. Isso é confiar. Isso é não se deixar dominar pela ansiedade nem pela preocupação. E nós estamos vivendo tempos onde os cenários não são favoráveis. Mas nós somos aqueles que fomos habilitados pelo poder, pela autoridade que nos foi delegada para mudar cenários. Lá em Colossenses 3,16 diz assim que a palavra, ela precisa, ela deve habitar ricamente dentro de nós. Habitar, fazer morada. Abundantemente. Não é algo que você faz uma vez quando vem no culto. Não, é todos os dias. Somos nós que colocamos a palavra dentro. Mas para a palavra entrar, começa por aqui, ó. Meditando nela. Salvando a nossa alma. Porque quando somos arrochados, o que é que vai sair? A palavra que te salva. A palavra que nos sustenta e nos manteve de pé e triunfando até hoje é a mesma palavra que vai nos fazer triunfar e cumprir o propósito para o qual o Pai nos chamou. Nós não podemos abrir mão dela. Amém? Então o recado é: descanse. Senta e come, né, Carlinhos? A conta está paga. Finalizando, eu lembro que uma vez a gente se reuniu e foi para um evento em Maceió. Foi, Carlinhos? E, sabe, amados, a vida de fé é algo que é loucura para o nosso entendimento. Porque essas meninas, sabe, a Carlene, a Rafa, pegaram uma palavra de dizer que ia para essa imersão lá em Maceió. E sabe que quando você fala algo, você já está liberando a sua fé. Mesmo sem ver nada no bolso, mesmo sem ter nada na conta. Ei, mas você tem um banco celestial que não fica no vermelho. Que tudo que você precisa, ei, você é herdeira de um reino inabalável, de um reino que é eterno, onde tudo que é do Pai pertence a você. Acessa. E elas começaram, vamos. Daqui a pouco, né, tava se mobilizando, uma chamando a outra, vamos, né, Lorena? E eu lembro que eu disse, Pai, eu quero ir. Queridos, ó, eu quero ir. E eu confio na tua provisão. Porque, naturalmente falando, naquele momento não tinha como eu ir. Diga, mas nós vivemos pela fé. Diga, o Espírito da fé fala o que crê, por isso tenho que falar. Desfruta. E sabe, queridos, eu sei que o Senhor providenciou minhas passagens. E assim foi com as outras, né? As coisas foram acontecendo. Estava todo mundo se mobilizando no Espírito da fé para estar em outro estado, em jejum e oração. No banquete. Olha o propósito. O povo faz esforço para ir para a praia, né? Lazer é permitido, né? Para filho de Deus também, mas há tempo para tudo. Mas sabe que quando a gente alinha aquilo que está no coração do Pai e faz dela prioridade, desfruta das outras coisas. Porque as irmãs foram para uma imersão, mas elas desfrutaram de praia, desfrutaram de um tempo de comunhão, de lazer muito precioso. Mas eu lembro que
chegou passagem, chegou hospedagem. Aí você sabe que com passagem e hospedagem você precisa ter um dinheiro para, pelo menos, para se alimentar depois. Eu acho que eu passei uns 3 dias lá, né? Nem que passaram mais tempo. E eu lembro, queridos, que eu peguei, eu não sei se foi R$100, era tudo que eu tinha. E eu disse, pai, se for preciso, eu vou entrar no intensivão do jejum, mas o que importa é estar nesse ambiente, é receber dessa unção. E eu levei aquele dinheiro, não disse nada a ninguém, né? Até meu marido me liberou, mas ele disse, você sabe que no momento não tem como eu patrocinar nada pra você, não. Eu disse, não se preocupe não, meu pai está cuidando de tudo. E eu levei R$100 para Maceió, vou passar 3 dias lá, tomando café. Um café a gente tinha no hotel, né? O presente do pai no hotel a gente tinha um café, né? Só que no dia da consagração você não ia comer. Era a consagração mesmo, era jejum de oração. E eu disse, e o restante seu proverá. E sabe o que aconteceu? Tu sabe que nesses mover de oração, que foi o dia todo, começou de manhã e terminou à noite, e não tinha parada não. Pra tomar, quem quisesse ir no banheiro, levantava, ia, voltava. Quem quisesse tomar água, levantava, ia, voltava, porque não tinha intervalo. Era terminando a ministração, oração, vinha outra. A Carlene estava embriagada. Lá, rolando no chão, eu, meu Deus, que é isso? Aí, para acabar de completar, o que é vida de fé? Nesses moveres, você sabe que começa, né? A generosidade, a gente começa a entender que melhor é dar do que receber. E o Espírito começa a se mover. E eu peguei o dinheiro que eu tinha. Não disse nada a ninguém. Plantei. Mas eu vou uma unção. Acho que a minha mente dizia, você tá doida? Você só trouxe isso. Vai comer o quê? Não, e ainda os amigos chegam, vamos ali no restaurante, né? E você procurando disfarçadamente, não posso ir não, né? Eu posso sim. Aí eu chego lá, aí a Carlene disse, senta e come, tá tudo pago. E eu sei que foi assim, todas as refeições. Não, e eu não voltei sem dinheiro. Porque alguém tinha guardado o dinheiro para ela desfrutar. E o Senhor disse, dê a Neide. Não paguei nada. E ainda voltei com o dinheiro para casa. Muito mais do que o que eu tinha levado. Diga, eu tenho um pai que cuida de mim. Vai entender como é que ele trabalha. E que viagem, né? Que viagem que marcou a nossa vida, né? E como nós precisamos nos mover para aquilo que é espiritual, para aquilo que tem valor eterno. Deus honra isso. É por isso que quando a gente se empenha para participar de uma conferência, para participar, a gente está desejando aquilo que agrada a Deus, que é o que tem valor eterno. Nada pode substituir a palavra na nossa vida, né? E porque nós abraçamos, porque nós consideramos a palavra, sabe? Porque nós colocamos toda a intensidade, expectativa na palavra, nós vamos desfrutar além do que podemos pensar ou imaginar, porque Deus sempre vai nos surpreender, porque Ele sempre faz além. Diga, o meu Deus, que é o meu Pai, Ele sempre faz além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço. Uhul! Amém, amém.